Olá, meus caros, meu nome é Adriano Marcon, sou professor de Direito Constitucional do Alfa. Estou aqui para corrigir as questões do simulado do INSS, formuladas pelo professor Daniel Sena, que me fez o convite e eu aceitei de bom grado. Vamos lá então, primeira questão. Os direitos fundamentais constituem-se num conjunto de proteções do indivíduo em relação ao Estado e que podem ser invocados também em relação aos particulares. Nisso constituem, respectivamente, as chamadas eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais. A questão, meus caros, ela está certa. O professor Daniel com certeza comentou em sala que por força do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, os direitos humanos fundamentais, eles se aplicam em relações verticalizadas de poder. O que significa isso? Entre pessoas que estão em um desnível de poder, como é o caso da relação entre o Estado e os indivíduos. Mas os direitos fundamentais também têm uma aplicação direta nas relações entre os particulares, ou seja, naquelas relações de pessoas que estão no mesmo plano de poder e por isso chamadas de relações horizontais, como é o caso do artigo 5º, inciso 5 e inciso 10, que tratam do direito à indenização pelo dano moral e material, que é aplicado diretamente à relação entre os particulares. Então, no que compete à questão, ela está certa. Vamos à próxima. João e Maria são casados. João é titular de mandato eletivo como governador do estado do Paraná e Maria é senadora da República. Na iminência de novas eleições, Maria deseja se candidatar novamente ao cargo de senadora da República. Em razão do impedimento provocado pela relação de parentesco entre o casal, Maria encontra-se inelegível em virtude da chamada inelegibilidade reflexa. A questão está errada. Maria não está inelegível. A inelegibilidade reflexa prevista lá no artigo 14, parágrafo 7º, atinge o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção dos chefes do Poder Executivo dentro de sua circunscrição, com uma exceção, salvo se estas pessoas já forem titulares de mandato eletivo e candidatos à reeleição. Então, Maria poderá se candidatar porque ela não está inelegível. Ela já era ocupante de cargo de mandato eletivo e está pleiteando a reeleição ao mesmo. Então, está incerta na exceção do artigo 14, parágrafo 7º. Ok? Vamos à próxima. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Essa questão, meus caros, está certa porque reproduz fielmente o inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal, que trata do mandado de segurança individual, preventivo ou repressivo. Ok? Vamos à próxima. É vedada a edição de medida provisória relativa a direito processual civil. A questão está certa. Certa porque há limitações à utilização da medida provisória em relação a certas matérias, a certos assuntos. E diz lá, meus caros, a linha B, inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal, que é vedada a edição de medida provisória relativa a direito penal, processual penal e processual civil. Portanto, a questão está certa. Vamos à próxima. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. A questão, meus caros, que traz importante manifestação da soberania popular, está certa. É reprodução também fiel do parágrafo 2º do artigo 61 da Constituição Federal, ou seja, a iniciativa popular é uma das mais importantes manifestações da soberania popular. A questão, então, no ponto está certa. Vamos à próxima. Se decorridos 15 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago. A questão está errada. Este prazo é de apenas 10 dias. Ou seja, o prazo para o presidente e vice-presidente tomar em posse é de apenas 10 dias. Assim dispõe o artigo 78, parágrafo único da Constituição Federal. Ok? Então a questão está errada por isso. Vamos à próxima. Compete privativamente ao presidente da República prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. A questão está certa. Mais uma vez, reproduz texto de lei, ou seja,
o dispositivo constante no caput no inciso 25 do artigo 84 da Constituição Federal, que diz justamente isso. Vamos à próxima? Dentre as garantias conferidas pela Constituição Federal aos juízes, destaca-se a vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 3 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de sentença judicial transitada em julgado. Essa questão, meus caros, nos termos do artigo 95, está errada. O prazo para que o juiz adquira a vitalicidade é de apenas 2 anos e não de 3 anos. E neste período ainda, a perda do cargo não depende de processo judicial, mas apenas de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, ok? Vamos à próxima. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. A questão, então, está certa, porque ela reproduz também com fidelidade o disposto no artigo 102, caput, inciso 1, a linha E da Constituição Federal. Sobre ela não cabe grandes comentários, ok? Passamos à próxima. Dentre os objetivos da Seguridade Social, pode-se destacar o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do governo nos órgãos colegiados. A partir daquilo que vocês conhecem sobre Seguridade Social, a questão está errada. Errada, esta era a redação do dispositivo antes da emenda constitucional 20 de 1998, que alterou o inciso 7 do artigo 194 para prever que a gestão será quadripartite e terá participação, além dos empregados, dos empregadores, do governo, também dos aposentados. Ok? Vamos à próxima. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva regulada em lei. Essa questão, meus caros, está correta nos termos do parágrafo 1º do artigo 217, que estabelece a única exceção constitucional ao direito de ação, ao direito de acesso ao judiciário previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Ok? Vamos para a próxima. As condutas e atividades consideradas levisivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Em razão da sua natureza jurídica, apenas as pessoas físicas serão responsabilizadas, não se aplicando esta regra às pessoas jurídicas. A questão está errada. O dispositivo constitucional que prevê a responsabilização por danos causados ao meio ambiente expressamente inclui a pessoa jurídica como passível de sanções. O artigo 225, parágrafo 3º, é claro ao dizer que são também responsáveis as pessoas jurídicas por todos os danos causados ao meio ambiente, inclusive com sanções penais, que, é claro, são aplicadas na medida da natureza dessa pessoa. Certo? Pessoal, aqueles que acertaram, parabéns, os que erraram, vamos estudar um pouco mais, vamos aprender, na verdade, com esses erros, que ensinam muito mais do que o próprio acerto. Estudem, boa sorte, bom concurso.